Du, qual que foi vou chamar assim, tá? Um elogio, mas que doeu. Um elogio que fizeram para você, mas que doeu. E de alguma maneira pode até ter te deixado, naquele momento até parecia bonito, mas ele pode ter te colocado numa prisão invisível, ou te colocado num lugar que te incomodou. Ô Dani, uma vez você falou uma coisa para mim que eu não não sei se você lembra bem disso, mas você falou que você tem que ter orgulho do passado, de onde você chegou, mas você não está satisfeito. Alguma coisa assim de... Ainda falta. De beleza, eu tenho gratidão que eu estou aqui, mas ao mesmo tempo tenho vergonha, que eu podia ter ido muito mais longe. Você lembra disso, mais ou menos? Eu sempre digo que você tem que olhar e sempre pensar e falar por que você fez tudo isso e por que você fez só isso. Perfeito, é isso. Né? Perfeito. Você sintetizou. E aí é o seguinte, às vezes o que me dá vergonha, assim, que eu fico... Cara, Edu, você fez tudo isso, mas tudo isso o quê? Uhum. Eu entendo, é tudo isso. Mas você sabe, Dani, eu comecei a Gerando Falcões cresceu muito e se tornou uma das maiores ONGs do Brasil. Isso é bom, mas é ruim. Porque você também pode ficar preso dentro dessa cabine, como teria muito mais coisa para fazer. E aí eu fui para a China. Falei, cara, eu vou ver gente que está fazendo coisa muito maior. Fui para a China, fui para Bangladesh. Sim. E aí vi a BRAC, que é a maior ONG do sul global. E eles têm um conceito que eles são uma empresa social, que basicamente é uma ONG com a cabeça de uma empresa e uma empresa com o coração de uma ONG. Perfeito. E isso é avassalador. E a lógica deles é que do orçamento total, 80% é de social business e 20% é de filantropia. E a Gerando Falcões hoje é o contrário. 80% é de filantropia e 20% é de social business. E eu quero fazer um cavalo de pau, inverter isso. Não significa que nós vamos captar menos recursos, porque é importante para a sociedade ficar ainda mais justa. Mas é manter o que é a filantropia, mas ficar muito maior de social business. Por isso até que eu estou usando essa camiseta para me lembrar sempre. Ó, Edu, você tem que fazer isso acontecer. Você tem uma jornada aqui, você tem... E aí, Dani, o que eu voltei de lá é com a expansão da consciência. Com a consciência muito maior de que o que eu tinha construído era incrível. Mas por que eu fiz só isso, hein? É isso. Cara, será que eu fui ágil o suficiente? Será que eu estou escalando na velocidade da minha dor ou da dor do Brasil? E o Brasil tem um problema enorme. E a velocidade que eu estou operando é suficiente? Óbvio que não é suficiente. O tanto de teste que a gente está fazendo nas favelas para aprender, para buscar inovação, a quantidade de gambiarras, né, das inovações, é suficiente? Óbvio que não é suficiente. Então, a gente precisa ser muito mais ágil, a gente precisa testar mais, aprender mais, a gente precisa ter um senso de missão e de urgência operacional muito maior, senão a gente vai chegar atrasado na vida das pessoas. Então, Dani, esse elogio e essa coisa de olha que incrível, é incrível, mas, cara, é só isso. Poderia ser muito mais. Eu falo, o tudo isso te incentiva para ir para frente. O só isso dá humildade para dizer que você podia ter feito mais. E a lição que parece que está aqui no ar também é entender que há uma gaiola, que você está preso ali. O empreendedorismo social é dizer, tem um além, a porta está aberta, você pode sair. É mudar o mindset e dizer, é possível. Né? Eu vejo que você é um líder que faz uma gestão não só por ser visionário, mas porque traz uma gestão de esperança. Quando você vai para a China e vê um outro modelo, você viu uma outra esperança quando voltando, aqui eu tenho algo maior para fazer. Você não espera parado. A esperança é uma ânsia de fazer e então ver acontecer. Você mudou a ânsia, o desejo, ao ter visto outra coisa. Eu quero voltar para a gaiola dizendo,
Quando essa esperança, então, instalada, é fazer, conseguir sair da gaiola, porque só dizer saia da gaiola, a porta aberta, ele não sai. Só dizer que está na sua mente e está na sua emoção que te prende. Essa gaiola é uma gaiola da tua emoção de estar ali. A pobreza que você está encerrado é uma emoção. Saia dali. Só dizer não gera um falcão que queira voar, certo? Esse falcão precisa conhecer um outro horizonte. Então, consegue fazer esse movimento, mas antes te perguntar, qual é a esperança que se desistiu? Qual é a desesperança que se instalou? O que você já se cansou, cuja esperança te diz, não vai, aqui não tem jeito, aqui não dá. Isso já se instalou em algum momento? Eu tenho... O que eu vou dizer é um pouco contraditório, mas porque eu tenho muitos amigos doadores, como o Dani, que já doou milhões de reais para ajudar Gerando Falcões, Jorge Paulo Lema, Flávio Augusto, enfim, Bentimol, posso falar em números. Mas a filantropia brasileira tinha que ter muitos Daniéis, muitos Bentimol. Ela é menor do que o desafio do Brasil. Então, eu entendi que tem um teto. Tem um teto. E está tudo bem. E a gente tem que encontrar um caminho adicional a isso. Então, não chega a ser uma desesperança, que a gente ajudou a sedimentar ainda mais uma cultura de filantropia no Brasil, o Dani sabe disso. Mas, vou dar um exemplo. A filantropia brasileira é de 12 bi de reais por ano. Sei lá, vou dar um exemplo de qualquer empresa, vai, o Boticário, vai, sei lá, deve faturar 30 bi esse ano. Uma empresa maior do que toda a filantropia brasileira. Então, eu não posso a vida inteira pescar nesse lago, porque esse lago é pequeno. Então, tem que ter um lago maior. Então, eu acho que essa expansão da consciência me fez enxergar novas alternativas e outras alternativas, que vai me ajudar a entregar a missão com maior velocidade. Não, maravilhoso. Eu concordo. Eu acho... E a gente... Porque as ONGs têm que se fazer uma pergunta, Dani. Desculpa te interromper. É isso, perfeito. Quantos alunos a Anima tem, Dani? 400 mil. Por que o Dani consegue 400 mil alunos e uma ONG não? Então, tem uma fusão intelectual que eu não posso querer só o dinheiro do Dani e a amizade dele e o coração dele. Eu tenho que fazer uma fusão intelectual com esse cara. Tem uma lógica que tem que ser aplicada ao terceiro setor para a gente transformar o Brasil. Ele consegue aplicar um modelo de fazer o ovo parar de pé. Então, ele tem 400 mil alunos. Isso se paga, isso transforma, isso muda, isso se retroalimenta. E o dia que o Dani não estiver mais aqui, essa máquina vai continuar girando e transformando o Brasil. Então, ao longo do tempo, eu tenho tentado me transformar, sabe, Dani, para essa direção. E nos últimos 2 anos eu tenho visto, por conta disso, a Gerando Falcões se transformar muito mais. E nós estamos no início disso, de uma coisa muito maior, que vai ser a Gerando Falcões por conta disso. Eu acho que, para mim, a grande questão quando você traz isso é o despertar. Eu falo, não tem nada mais incrível que dê uma maior satisfação para o ser humano do que saber que você fez a diferença para um outro ser humano ser uma versão melhor do que ele é. Essa é a grande satisfação do professor. Eu digo, a gente deveria fazer com que todo mundo tivesse esse desejo, essa sensação. E aí a filantropia no Brasil, ela tem que transcender a questão do dinheiro. O dinheiro tem que ser muito mais, mas era a doação de um pedaço seu, a doação do seu cérebro, do seu coração, do que você faz bem. Né? Então, para mim, todo aluno formado em universidade pública, todo aluno formado em qualquer universidade, mas principalmente na universidade pública, que foi de graça, qual a maneira dele devolver? Ele tem que ser um mentor e dar aula de matemática, física, química, biologia, não interessa, português, a área do saber que ele mais é apto,
para alunos, por exemplo, do ensino médio. Né? É fazer com que todo funcionário, todo líder da Ânima, de alguma maneira, pudesse ter a responsabilidade dentro do trabalho dele, de ir lá na Jânio Falcões, dedicar um dia por mês, que seja. Isso daí vai dar muito significado, muito sentido para a vida. Né? Porque o que eu acho, você vê, por exemplo, uma sala de aula, que quando tem alguma criança especial, não é que aquela escola é boa para aquela criança que tem alguma questão. É boa para os outros alunos. É boa para ela, mas é muito melhor para os outros. Porque os outros, eles são mais solidários, têm mais empatia, ele tem uma compaixão muito maior, eles são menos competitivos, né? Tem uma evolução de consciência desde pequeno. Então, quando a sociedade está inserida dentro desse contexto, de pobre e rico, ele se dedica mais, ele tem um olhar muito mais apurado, ele desenvolve a solidariedade, a compaixão, entender o outro. A sociedade inteira fica melhor. E tem uma coisa incrível, muito importante, que quem não vive na comunidade deveria aprender. Quando você fala, tem que levar, né, a gente fala, a favela tem que estar no museu. Mas menos uma coisa. Né? O que não pode estar no museu? O sentido de comunidade. Eu não conheço meu vizinho de baixo nem de cima. Não sei o nome dos filhos dele. Mas quem mora na favela, ele é solidário com o outro. É um sentimento de comunidade. E isso é algo que a gente deveria realmente contagiar, esparramar e transcender a favela. Eu tenho uma coisa que, quem sabe, vamos brincar aqui no propósito do Falcões. É o conceito de levar a favela para o museu, mas o conceito também de levar a favela, esta comunidade, para todos os lugares do Brasil. Né? Ela tem que acabar de um lado e tem que transcender do outro. Total. Que é isso aí. Total. Né? Du, tem alguma... Aqui a gente vai conversando e enfim, é maravilhoso, mas se você, nesse contexto, se você tivesse que pudesse acabar, resolver um problema da humanidade, qual seria? O limite mental das pessoas, da sociedade. O teto. Eu acho que se a gente conseguisse destruir o teto do que é possível, a gente resolveria os nossos problemas numa velocidade muito maior. Por exemplo, as pessoas passam em frente a uma favela. Dá um exemplo qualquer. Elas sobem isso o filme do carro como se aquilo fosse um problema difícil demais para ser resolvido. Não é. É absolutamente possível. A gente transformou a favela Marte. O que a gente fez ali, cara? Lógico. Era só miséria, barraco, nós derrubamos tudo, zeramos a fila em creche, desemprego era de 70%, pleno emprego, influenciando política pública e tantas outras coisas. Então, esse teto do que é possível, que volta na história da gaiola, que eu acho que está tudo muito ligado entre o que a gente está dizendo, eu resolveria esse problema. E aí eu acho que cada núcleo da sociedade pegaria um problema para solucionar, de ciência, de saúde, de segurança pública, de pobreza, de educação, e a gente destruir os nossos tetos e limites e resolver problemas realmente colossais da sociedade. Eu vi que durante a nossa conversa você citou de forma muito carinhosa e com muito respeito também das mulheres nessa transformação da favela, né? Do Gerando Falcões, dessa mãe, né, que quando é empreendedora ela constrói uma relação com a família, uma preocupação, uma atenção. Você percebe essa nitidez, assim, que é fundamental esse feminino na transformação? Dani falou da comunidade.
a gente está vivendo dias muito bonitos porque está no fim de uma campanha do ciclo de Mara. E como o crédito ele é solidário, é para 10 mulheres. Uhum. Todo grupo tem 2 que não vende. E aí, se não vende, 2 ficou sem pagar. Se 2 não pagou, todas têm que pagar. Uhum. Elas se reúnem e falam, você não vendeu? Você não conseguiu? Tá bom, nós vamos vender para você. O que nós vamos fazer? Vamos para a rua? Uhum. Não, meu cliente, o que você tem aí? Ah, deixa eu contar para o meu cliente. Olha, isso aqui te interessa? Interessa, faz um match. E elas zeram os produtos das 2 mulheres que não venderam. Né? Uhum. Cara, como em sã consciência, é como eu ligar para um amigo meu e falar assim, cara, e aí, você tá indo bem no meio? Não, eu vou aí te ajudar, cara. Então, mas isso é lindo, Dani. Isso é maravilhoso, cara. Então, Dani, essa lógica de E aí a outra coisa é o seguinte, Dani, imagina que no crédito solidário, no nosso grupo solidário, elas têm uma conta bancária, elas guardam dinheiro juntas. Imagina assim, cara, 2 homens guardando dinheiro junto, não tem, não vai ser, não, seu dinheiro é seu, o meu é meu, não tem. A mulher, ela consegue se conectar emocionalmente. A essência da comunidade está na mulher. Está na mulher, sem dúvida nenhuma, a mulher que segura a comunidade. Isso é um fato. Uhum. E ela que transforma. Por isso que a gente está apostando tanto em gerar renda para mulheres em escala, porque você tira as crianças da pobreza. Perfeito. Du, o que é sucesso para você? Para mim, Dani, sucesso é impacto. Impacto. Transformação. Para mim, sucesso é isso. Deus me deu hoje a chance, Dani, de resolver problemas vitais meu, assim, de pagar a conta de luz, água, comer. Então, isso foi muito trabalho. Então, eu tenho, assim, a chance de acordar pensando em impacto e dormir pensando em impacto. É como que eu vou fazer com que as minhas 24 horas causem o maior impacto possível na sociedade. Então, para mim, esse é o sucesso. Você falou agora, de maneira muito linda, você falou, Deus me deu a oportunidade de fazer isso e aquilo, cara, vindo do teu coração, né? Você já sentiu raiva de Deus? Sentiu que ele foi injusto? Já senti. Eu já vi níveis de pobreza bem doloroso. E como você enxerga isso hoje, Du? As mulheres na favela do Vergel do Lago que debulham o sururu, elas perdem a digital. É como se elas não existissem. E elas ganham um valor absolutamente irrisório. E elas viviam numa miséria tão grande que era um lugar com bicho vivendo junto, porco, criança. E quando eu ia ali, é curioso assim que quando eu ia almoçar, eu me senti o Bill Gates. Eu vou te explicar, Dani, em relação econômica. Isso, percebeu? É como se eu... Cara, agora eu entendi o que é ser o Bill Gates, assim. Então aquilo, e ao mesmo tempo me fala, mas por que isso, cara? Então eu voltava para casa em crise. E assim, depois você entende... É curioso o que eu vou falar. Eli Hor. Seu Eli Hor me falou uma coisa uma vez, que ele falou assim, Edu, ser rico é uma aprovação. Eu falei, mas por que, seu Eli? Como uma aprovação? Ele falou, é um teste. Eu falei, um teste de quê, seu Eli? Para ver se essa pessoa é egoísta ou não. Ele é maravilhoso. E o Vergel do Lago, eu entendi que era um teste para mim. É um teste para a sociedade, para ver se eu iria usar meus superpoderes, os dons que Deus me deu, para fazer o que eu deveria fazer. E com o Carlos Jorge, você deve lembrar do Carlos Jorge, que foi na reunião de conselho, que é aquele sorriso lindo, que é aquela coisa dele, nem parece morar num lugar, né? Aquele espaço foi absolutamente todo transformado.
Mas antes dele ser transformado, eu fiquei com raiva. Nunca falei isso em público, mas eu fiquei com raiva de Deus. Não, mas eu fiquei... Enfim, a maneira como você também descreve não é nem por você, né? Não. Às vezes quando a pessoa fica com raiva de Deus e fala, pô, por que fez isso comigo? Eu não mereço, e não sei o quê, tal. E por isso você sempre fala com uma gratidão, com uma espiritualidade muito elevada que você tem. Por isso minha provocação. E é legal quando você fala, mas pô, não é por mim, mas por que você está fazendo isso? Né? E aí, quem sabe, isso faz a gente refletir sobre a vida, sobre outros ângulos. Sobre você quebra algumas convicções que a gente tem, alguns dogmas, faz você olhar do outro lado, faz a gente, de alguma maneira, elevar um pouco a alma, ter uma consciência muito maior do nosso papel aqui. É quase como se fosse um resgate. Deus é justo quando eu sou justo, né? É quase como um resgate para acordar e falar, você está achando que... Peraí, então, deixa eu te mostrar. Então, despertar. Você dá aquele... Isso. Aquele... Não precisa... Por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Calma, você vai entender. Né? Que se você estiver aberto a tentar entender, aí você evolui. Né? Senão, não você fica preso naquilo e aquilo parece que acontece diversas vezes a mesma situação. É a expansão da consciência, né, Dani? Pois. Puxar essa questão da expansão da consciência, né? Ele é um processo de autodesenvolvimento, de autodescoberta, né? E Gerando Falcões é um pouco disso, né? A pessoa ir atingindo esses patamares e também ter a consciência desse entorno, né? E de repente, não é sobre, tomei consciência, agora saí da gaiola, saí da favela, saí da... Não, mas é ter a consciência de estar no lugar que está, se entender no lugar certo, mas fazendo agora as coisas certas, entendendo do jeito certo, né? E se você viu essa expansão da consciência acontecendo contigo e acontecendo com os falcões que foram surgindo na comunidade. O impacto que eu crio com o meu time está absolutamente ligado a expandir a consciência, a autoconhecimento, a entender a pobreza, a entender as vulnerabilidades que existem na pobreza. A pobreza tem seus pontos fracos. A conseguir entender essa lógica, por que o sistema buga para o mais pobre, como que a gente redesenha esse sistema para não bugar para quem é pobre e funcionar. É como redesenhar os códigos lá dentro da própria comunidade, a saída está lá. O Dani já deu a pista, é o senso de comunidade, é a capacidade que um grupo de mulheres tem de poupar dinheiro junto. Isso é inédito. Agora, é isso. Quer mais consciência coletiva do que isso, né? Agora por outro lado, é isso aqui mesmo. Agora, se você pudesse escrever uma carta, ou gravar um áudio, né, pro teu amigo que você já me contou, né, não, é um exemplo, mas eu tô falando, pode ser qualquer um, que cresceu jogando bola com você, mas ele se tornou do crime, né? Se tivesse que dar uma mensagem para ele, para esse cara que, ele foi lá, ele foi pro crime, que mensagem você falaria para ele? Voltando lá atrás, tá? Você hoje está olhando aqueles dois meninos, tem o Edu e tem o outro, que estão jogando bola hoje. E cada um vai seguir um caminho. O que você queria sentar para os dois e olhar para ele, aquele que você sabe que vai pro crime, e falar, eu queria te falar uma coisa, cara. O que eu falaria, eu já vivi um capítulo da minha vida que eu mandava cartas para um amigo meu que foi pro crime, exatamente. Uau! E o que eu falava para ele é exatamente assim, que quem te chama para roubar, rouba a sua vida. E é isso. Não, e uma coisa que o Edu, uma vez, a gente estava numa conversa também ali e tal, e o Edu falou, cara, o líder, o traficante número 1 e tal, ele é um líder nato. Só que ele ele foi pro outro lado. Absolutamente. Né? Mas esse cara, se estivesse numa empresa, seria CEO, pô. Absolutamente. Seria por quê? Porque ele tem
um carisma, tem uma liderança, tem algo, né? E, enfim, Esse é o setor que é o maior concorrente seu hoje? Meu não, meu concorrente é o Elon Musk. Boa. É porque eu quero acabar com a pobreza antes dele colonizar Marte. Então, e ele está correndo, eu também preciso correr. Então, mas o tema é que, de fato, esse potencial, Dani, eu acho que essa é a beleza. Tem um impacto que você faz, Dani, sobre os seus 400 mil alunos. E tem um impacto que a gente não nota, que é sobre quem não é aluno, mas quem quer montar uma universidade lá no Amazonas. E que de alguma forma foi lá no YouTube e viu a história do Dani, o dia que ele foi lá, reuniu todo mundo, a faculdade estava endividada, ele falou, vamos comprar e vamos dar um plano e virou um grupo e uma coisa enorme. Então, eu acho que tem esse impacto, que é um impacto invisível, sobre quem quer ser um empreendedor social. Não, sem dúvida. E quem que nasceu na favela, o cara... Então, assim, a quantidade de pessoas, de líderes, de empreendedores sociais que me descobriu pelo YouTube, pela história de... Queria ser um empreendedor social e viu, e nascido na favela, e o pai bandido, ex-bandido, e isso e aquilo. Então, eu acho que essa é uma carta pública com a nossa vida. Sim. Então, isso aqui é assim, o ato de não desistir de empreender, de tomar risco, de empréstimo, daquilo outro, de mês bom, mês ruim, a quantidade de fracassos que a gente tem que lidar. Porque o empreendedor, quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele cara que passa 80% do tempo se ferrando. Sim, ele passa 80% do tempo se ferrando. Que pode ser alguém que criou a empresa, ou pode ser alguém que trabalha na empresa. Ele também é um empreendedor que está lá se ferrando. Então, esse ato de não desistir é uma carta pública para ser lida por milhões de pessoas, Dani, em qualquer parte do mundo ou aqui no Brasil, de que vale a pena persistir nos sonhos. É uma carta pública. Edu, se a Quebrada pudesse falar hoje com você, o que ela te cobraria? O que ela me cobraria? Ela deveria me cobrar, ou ela me cobraria para eu escalar mais. Eu deveria escalar mais. De forma sustentável. Deixa eu fazer essa pergunta aí. Entendi perfeitamente. Eu vou perguntar para outro ângulo, tá? Tá. O Edu, com 15 anos, ou seus amigos lá com 15 anos, ou os meninos de 15 anos hoje olhando você, ele olha, ele ao mesmo tempo, como é que você acha que ele te olha e as partes que ainda te incomodam? Ele olha e fala, isso aí já não é mais nosso, virou casaca. Entendi. Né? Ele tinha que estar mais aqui com a gente. Esse cara, ele nasceu aqui, abandonou, virou as costas, e agora ele está indo viajar lá para Paris com a Mayara. Né? Ou, o Edu é só o Edu Lira é um personagem, o Edu... Então, eu tô querendo te provocar no sentido da crítica. O que ela te cobra, que você fala... E pode ser uma cobrança injusta. Não tem problema. Né? Mas eu estou falando assim... Isso ainda você tem que lutar. E eu vou falar de mim. Para ti... Né? Eu recebo crítica que educação não é mercadoria, educação não devia ser negócio, que eu estou em educação, mas é educação privada, então... Tá. Eu falo, não, eu quero transformar o Brasil para educação, quero fazer um negócio maravilhoso. O Eli Horn, ele fala assim, olha, faça o bem e ganhe dinheiro com isso. Porque daí você não precisa fazer mais nada da sua vida. Então qual que é o problema de a gente estar fazendo um negócio bom e dar resultado, depois você devolve de 1000 maneiras, Instituto Ânimo, a própria Ânimo, Impacto, tal. Não. Tem gente que tem lá que me critica. Não tem problema, eu tô querendo olhar o que ela te cobra. Fala, Du, tá legal, mas bum. E você sente isso aqui de alguma maneira não é muito justo? Como você lida com isso? Como você, enfim... A favela me cobra, a Quebrada me cobra de uma coisa que eu tenho que fazer na medida certa. Mas ela gostaria que eu fizesse mais. E se eu fizer mais, eu vou mantê-la lá dentro
e vou apenas replicar o sistema, que é uma palavra chamada assistencialismo. Perfeito. E eu poderia fazer mais. Perfeito. Mas se eu fizer mais... É aumentar a largura da gaiola. Se eu fizer mais... Se eu fizer mais, eu vou só retroalimentar o sistema. Eu não vou mudar o sistema. Eu vou fazer mais do mesmo. E ela vai ficar feliz, ela vai me abraçar, ela vai ter uma relação comigo de gratidão, sabe, de o que eu te devolvo, Edu? É o voto? Não quero o seu voto. O que é? Não é nada. Então, e o inverso disso é, o que eu te devolvo, Edu? Não, sai da gaiola. Essa é a melhor reciprocidade, né? Não, mas olha que coisa linda isso. Né? Isso é você abrir mão de um reconhecimento maior, você conseguir silenciar o seu ego para você não fugir do seu propósito, da sua essência. É isso. Né? Então, esse caminho machuca mais. Machuca mais. E essa era a minha provocação. Esse caminho machuca mais. No sentido, mas ele é você não abrir mão do que você se propôs a fazer. Mesmo que aquilo não necessariamente seja a percepção que as pessoas têm com a consciência que têm agora. Porque uma vez que elas têm uma consciência maior, elas vão olhar para trás e falar: obrigado de não ter me deixado, muito obrigado de então não ter me dado o que eu te pedi naquele momento. Porque se você tivesse me dado o que eu te pedi naquele momento, eu não teria saído do lugar onde eu estava. Exato. E é difícil isso. Dificílimo. É difícil você lutar com você mesmo, e principalmente com a questão do ego, com a questão de ser mais reconhecido, com a questão da injustiça. Lidar com a injustiça, com o sentimento de injustiça do outro que não reconhece algo que você faz, porque ele não tem a consciência. Eu digo, Du, assim, isso é muito legal. O que eu digo, eu acredito, você não vai exigir de uma criança que ela faça uma conta de matemática que ela não está apta a fazer. Recite aí um poema. Então você não exige de alguém, quando você tem consciência que ele não está apto a fazer aquilo. Né? E por que você é intolerante com as pessoas que não têm a mesma consciência que você? Você deveria ter a mesma compaixão que você tem com uma criança e fala: levanta aí esse peso, mas eu não consigo, porque ela não tem força para fazer. E você fala: tá bom. Você não fica bravo, porque você sabe que aquilo lá não é capaz, ela não tem competência para fazer, aí não tem força, não tem competência, não tem consciência, não tem raciocínio lógico ou cognitivo para fazer aquilo, a tarefa. Por que você não tem a mesma compaixão com as pessoas que não têm a mesma consciência que você? Quem sabe essa tolerância seja algo que poderia ampliar o mundo. Então, eu digo isso porque quando a gente, inclusive, fala das doações, não pode desistir, tem que ter o trabalho, mas também não pode ficar revoltado. Sim. Porque a pessoa simplesmente não tem a consciência da importância da filantropia, da doação e o prazer. Né? Tem uma frase que eu esqueci agora quem disse, que fala: se as pessoas soubessem o tão bom que é fazer o bem, as pessoas fariam o bem por egoísmo. Né? Eu esqueci que ele falou isso, mas é mais ou menos por aí. Du, estamos indo aqui para o final. E você está tentando ver aí tentar lembrar quem falou a frase? Cara? Eu estou aqui. Assim, Du, era mais ou menos a mesma coisa. Eu disse para você, né? Eu falei de outros meninos, mas se o Edu de 15 anos, quando você tinha 15 anos, né? Ele olha para você hoje, né? Que sentimento que ele tem de
surpresa, de orgulho, de falar, pô, você podia ter feito diferente. O sonho que você tinha com 15 anos ou com 20 anos, você fala, puxa, acho que eu fiz muito mais do que eu imaginei que ia fazer, acho que mas aqui eu falhei. Qual que é esse mix de sentimentos que você acha que, se você pudesse bater um papo com o Edu com 15 anos, ele teria? Acho que o Edu, de 15 anos, ele ficaria surpreso. Ele ficaria feliz. Ele ficaria... Acho que ele ficaria bravo com uma coisa específica. Ele fala, cara, por que você parou de jogar bola, cara? É tão legal, cara. Por que você parou de jogar futebol, cara? Eu acho que é isso. Talvez é uma coisa que eu sinto falta das coisas que eu fazia com 15 anos. Eu gostava muito de jogar bola. Você gostava? E era bom? Eu era... Atacante? Eu era volante, mais de pegada ali, e zagueiro, mas é uma coisa que eu... Que legal. Eu acho que ele brigaria comigo, Dani. Pra eu... Sabe, eu tô vendo, chegando ao final, né? 3 palavras circulam dessa nossa conversa, né? Identidade, dignidade e comunidade. Né? E todas as palavras terminam com o sufixo idade, né? Parou para pensar? A palavra identidade é ter a mesma, idêntica idade, né? A mesma idade. Eu me identifico com. Então, toda a história que você traz é de identidade, né? É difícil ter um propósito quando você não se identifica, evidentemente. Então, você tem uma mesma idade, gosta de brincar das mesmas coisas, sofre de amor pelas mesmas coisas, tem as paixões equivalentes de quem tem a mesma idade. Aí você tem um propósito junto a esta comunidade. E esse propósito junto a esta comunidade é devolver o dignus, né? É devolver a dignidade. E devolver ou permitir que a pessoa reencontre, porque eu te pergunto, né? Você conquistou uma dignidade. E me parece que você entende que não é uma dádiva. Você não pode presentear as pessoas com dignidade. A dignidade é um processo de conquista nos contornos sociais. É de imposição diante dessa vulnerabilidade, da injustiça, das politicagens, né? É devolver o dignus, o merecido. Né? Tem coisa... A dignidade é uma conquista. Tem coisa que a gente não consegue ensinar. Né? Tem várias coisas que a gente consegue ensinar. Mas o sabor de um morango, a emoção de um pôr do sol, a emoção de um abraço e tal, você não consegue ensinar. Mas tem que viver, que é um pouco o que estava falando aqui. Du, para a gente meio que finalizando aqui, pouquíssimas últimas, mas que pergunta que você evita fazer para você mesmo? Onde está doendo? Acho que a gente... Pode contar uma coisa? Lógico. Eu tinha certeza que você ia fazer perguntas que a maioria das pessoas não me fazem. E que eu teria de falar sobre um lado mais sensível, mais humano, não mais humano, mas mais frágil. Eu pensei em desmarcar isso aqui 15 vezes. Inclusive hoje eu levantei e falei, cara, eu não vou. Eu juro por Deus. Eu falei, cara, não vou. Depois do almoço, cara, agora, mas se eu desmarcar muito em cima, o Daniel é meu amigo, cara, eu não posso fazer isso. Mas lógico que eu quero estar aqui. Eu tomaria um café com você na padaria. Sim, vários. É milhares, porque é prazeroso a sua presença, Dani. Mas falar sobre esses assuntos é mais difícil. Então, o herói, às vezes, ele tá numa jornada de guerra, de luta. E, às vezes, o difícil é você lembrar que você é o herói, você é a criança, e, às vezes, você tem que ser o sábio. E que nem sempre é guerra. Que, às vezes, você é uma criança, que você tem fraquezas, e, às vezes, você é um sábio que você vai... Então, eu acho que esses momentos... São momentos, e com a câmera ligada,
São momentos especiais, difíceis e prazerosos ao mesmo tempo, que quando você consegue superar, é um prazer. Mas é uma delícia, Du, porque, como a gente está falando, você é muito autêntico. Então, eu tenho o privilégio de conhecer o Edu, né, nos bastidores. E é tão lindo esse Edu, cara. Então, eu queria, de alguma maneira, era poder trazer o Edu dos bastidores para cá. E né? foi espetacular. Mas é difícil. É mais difícil. Lógico, é mais fácil falar, e aí, o projeto tal? Conta aí, é lógico, mas seria muito mais fácil. Mas eu sei que você vai muito além disso. Qual que, aí, Edu, nessa linha, qual que é a coisa mais... Você está falando, né, do amor e da dor, eu acho que a gente transitou aqui, se falou, né, entre dignidade e tudo mais, e a gente navega entre o amor e a dor. E, nesse sentido, qual é a lição mais importante que veio através do amor e uma outra que veio através da dor? Eu acho que da dor foi aprender a perdoar quando eu tive que perdoar meu pai. Não queria que meu pai fosse assaltante. Não queria. Óbvio que eu não queria. Queria que ele tivesse passado a infância inteira comigo em casa. Ele não passou. Claro. E aquilo, minha relação com meu pai é maravilhosa. Porque houve um perdão. Então, eu aprendi que perdoar faz um bem, assim, extraordinário. É a melhor coisa que alguém pode fazer para si mesmo. É libertador. É libertador. Para si mesmo. Então... O não perdão é uma algema invisível. Gera uma mágoa, né? Etimologia da palavra. Momento e etimologia da palavra. Mágoa é má água, né? Água parada. A água que fica parada apodrece, né? Então, a água em movimento é uma água saudável. E a mágoa é essa quando a gente deixa parado um sentimento que não se movimenta, né? Quando você movimenta, o perdão acontece, né? E pelo amor, toda vez que eu fiz algum projeto, alguma coisa na Gerando Falcões, que eu estava movido por algum sentimento que não era o amor, eu me senti tão mal e foi um fracasso. Quando eu fiz tudo por amor às pessoas, por amor à missão, porque eu queria realmente de uma forma genuína, amando. Cara, é um nível de energia, de garra, de superação, de motivação, de coragem de fazer que eu vou varar aquela parede ali, por amor. Edu, se você pudesse dar uma sugestão para uma criança da quebrada, para que ela nunca mais esquecesse, o que você falaria para ela? Eu diria a mesma coisa que minha mãe me falou. Não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Você pode ir para onde você quiser. Isso é a coisa mais real que eu já ouvi um dia na minha vida. É muito bonito. É a coisa mais real. É a coisa mais irreal e a coisa mais real ao mesmo tempo. É o que você escolhe. Tem um filme que eu vi agora recentemente na Netflix, chama Inexplicável, que ele diz: é tão louco não acreditar quanto acreditar. E é isso. É um pouco do que você acabou de falar. Essa frase é tão irreal quanto ela é real. Né? Então é tão louco não acreditar do que é realmente
acreditar. Du, se você está naqueles últimos momentos da sua vida e olhando para trás, vendo tudo que você fez, tudo que passou e tudo mais, qual é o sentimento que você quer ter quando você estiver ali sozinho, apagando as luzes dessa jornada linda que você escreve todos os dias? Qual o sentimento quando você tiver só você, só com você quer ter? Eu quero morrer como um soldado da dignidade, né? Alguém que lutou para que as pessoas tivessem dignidade. Só isso. Dignidade. É o que me alimenta. Entender que eu combati o bom combate e guardei a fé. Tá bom. Que Deus olhe para mim e fala: filho, você cumpriu sua missão. Valeu a pena. É isso. Cara, Du, não tenho nem palavras para agradecer a sua entrega, o seu estar inteiro aqui, né? A maneira como você expôs quem o Edu, você é realmente uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, de verdade, que eu mais admiro, né? Que eu mais tenho o sentimento de gratidão por poder estar junto nessa jornada, nesse tempo de vida que a gente tem aqui nesse planeta. Então, para mim foi uma delícia, cara, estar aqui com você, né? Em vários momentos a gente fica aqui, depois eu quero fazer uma crítica aí com vocês. É muito longe essas cadeiras, porque eu tenho vontade aqui de levantar e dar um abraço no Edu várias vezes, coisas que eu vou fazer agora, mas eu queria, cara, de coração, foi lindo. Foi lindo. Não mesmo. É uma lição de vida, é um doutorado de vida. Parabéns. É isso. Parabéns pela história, pelo propósito nítido, né? E obrigado por ter vindo aqui. Tenho certeza que acendeu uma chama social em todo mundo que está ouvindo e com a gente que está conversando aqui. Dani, obrigado pelo que você já fez pela minha família com as bolsas na Ânima. Imagina. Pelos meus primos. Isso é muito importante para mim. Que isso. Ah lá. É uma delícia estar aqui com você. Muito bem. Muito bom. Bom, é isso aqui. Obrigado. Você que acompanhou aqui esse podcast lindo, enfim, essa conversa maravilhosa aqui com o Edu. Foi maravilhoso aqui, sem palavras. A gente nem conseguiu se conter aqui para segurar. Já queria dar um abraço aqui logo. Então, obrigado. Maravilhoso a gente aqui estar junto. Obrigado. Nesse episódio do Delírios e Colírios.